Atos capítulo 18, o versículo 1 diz assim: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, nesse momento, fala aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha renovar, fortalecer, responder, direcionar. Ó Deus, em nome de Jesus, renovando, fortalecendo através da tua palavra. Usa o teu servo, me coloco nas tuas mãos como instrumento. Toca, Senhor, na minha mente, na minha saúde, na minha garganta, na minha voz. Ó Deus, e mostra, dá a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Ó Deus, que possamos não apenas ouvir, mas ouvir, guardar e praticar a tua palavra, sendo assim homens e mulheres prudentes, que edificam a casa sobre a rocha. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Estamos no contexto da segunda viagem missionária de Paulo. E nós conhecemos a história de Paulo, desde a sua conversão, em Atos capítulo 9, ele se chamava Saulo, ele almejava, ele aspirava perseguir, matar os cristãos, mas ele se converte e desde a sua conversão, ele não para. Ele, conforme Deus falou em Atos capítulo 9, no versículo 15, Deus falou para Ananias: Ananias, eis aí um vaso escolhido para pregar a minha palavra. E nós vemos que nem algemas, nem cadeias, nem açoites, nada parava Paulo. Mesmo na prisão ele gera um filho na fé, lá em Filemão, Onésimo. Mas aqui nós vemos que no capítulo 18 ocorre uma mudança. Depois disso, Paulo ele deixa Atenas. Em Atenas aconteceram muitas coisas. Se você ler o capítulo 17, nós temos um discurso de Paulo ali em Atenas, porque ele fica revoltado com a idolatria dominante naquele lugar. E ele vai fazer um discurso ali no Areópago, ele vai falar sobre ali ao Deus desconhecido. Depois leia o capítulo 17. E é interessante que ele prega ali em Atenas, ele faz a obra ali em Atenas. Mas o final do capítulo 17 diz que alguns zombaram. Diz o versículo 32 do capítulo 17, quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, da pregação de Paulo, alguns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Zombaria, escárnio. Quantas vezes pessoas zombam, escarnecem da nossa fé? E o que fazer em momentos como esse? Porém, alguns também creram ali em Atenas. Só que chega o capítulo 18, que Paulo, ele deixa Atenas. Mesmo muitos ali acreditando, se convertendo, se juntando a ele no versículo 34, Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e mais outras pessoas. Chegou o momento de mudança. Chegou o momento de deixar Atenas e seguir para um novo propósito, seguir para uma outra cidade. É o que exatamente Jesus nos ensinou. E é o que Jesus fazia. Você pega, por exemplo, várias passagens nos evangelhos, Jesus entrando em cidade, saindo em cidade. Jesus também não ficava parado. Lucas capítulo 8, por exemplo, Jesus ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho. Os 12 discípulos iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que prestavam assistência a ele com seus bens, porque Jesus não parava. E aqui nós vemos Paulo deixando Atenas, após um longo período, e indo para Corinto. E eu estava pedindo ao Senhor uma palavra nessa noite. Senhor, é uma palavra, é uma noite de batismo, é uma noite de festas. E Deus ele nos direcionou aqui em Atos capítulo 18. Tem momentos em nossas vidas que nós precisamos viver e deixar e confiar o que está em João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer,
ouves a sua voz, não sabes de onde vem, para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Vimos hoje aqui pessoas, descendo as águas batismais. Então, se você é nascido de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. Tem momentos que é necessário deixar e ir para um lugar e ir para o centro da vontade de Deus. O que o Espírito Santo de Deus está falando é que nós não podemos ficar apegados, aprisionados à terra, a território, a pessoas, mas cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes precisamos sair da zona de conforto. Às vezes precisamos, mas agora as pessoas já estão se convertendo, agora as pessoas já estão ouvindo, ainda que tenham pessoas zombando. Mas chegou o momento de deixar Atenas e ir para Corinto. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, deixa o Senhor te direcionar. Abacuque capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé, de fé em fé, de glória em glória, e você verá grandes coisas que o Senhor há de fazer na sua vida. Pastor, eu não estou entendendo, a minha vontade é estar aqui, Deus está me encaminhando e direcionando para outro lugar. Ore, espere a confirmação, deixa Deus mostrar, confirmar. Sabe por quê? Se Ele está levando, vai ter bênção, vai ter salvação, vai ter milagre, vai ter o sobrenatural de Deus na sua vida. Diz o versículo 2, Paulo foi para Corinto e diz o versículo 2, lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. Paulo chega em Corinto e encontra um judeu chamado Áquila. Estava tendo ali um período, chegado de recenseamento, e encontra ele com a sua mulher. E é interessante que o final do capítulo 2, não apenas o encontro ocasional, mas Paulo aproximou-se deles. E essa frase falou muito ao meu coração. Hoje vivemos em uma época de distanciamento. A tecnologia está distanciando pessoas. Às vezes pessoas sentadas uma do lado da outra, mas não falam, olhando nos olhos, verbalmente, falando pela WhatsApp, pela internet. Paulo aproximou-se deles. Quem é o nosso próximo? Jesus ensinou tanto sobre isso, parábolas. Quem é o nosso próximo? Mestre, qual o grande mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, todo o seu coração, amar a Deus de todo o seu entendimento, mas amar o próximo como a si mesmo. Será que temos nos aproximado? Será que temos deixado a aproximação na vida cristã ficar em segundo lado? Paulo se aproximou deles, não ficou num contato inerte, num contato conhecido. Hoje estamos assim, em uma época, ainda mais depois de uma pandemia, que você quase perdemos o aperto de mão. Ainda às vezes eu encontro algum irmão, ainda vou lá, ainda faço assim e fico, e perdemos ali, não podia abraçar, não podia ir, aquele distanciamento social. Paulo aproximou-se deles. Visão. Deus quer te usar para fazer com que você venha se aproximar de pessoas, e essas vidas serão abençoadas, serão libertas, serão salvas. Meu amado irmão, Deus vai te usar para você se aproximar de pessoas. Esteja atento, peça ao Senhor sensibilidade, visão espiritual, sensibilidade, que às vezes tem pessoas do lado, precisando de um abraço, de uma palavra, mas estamos longe. Às vezes famílias, no mesmo quarto, na mesma sala, quase não se usa mais, ali é muito a mesa de jantar, mas distantes.
Paulo aproximou-se deles. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha te encher para se aproximar de pessoas, para você ser instrumento nas mãos do Senhor. Deus vai te usar para aproximar sua família. Em nome de Jesus, meu amado irmão, a bênção de Deus está aqui nessa noite. Deus quer te usar para que vidas sejam próximas, sejam aproximadas, principalmente pelo Espírito Santo. Com certeza você já ouviu muitas pregações, né? Brasas, né? Tem que estar juntinhas. Temos que estar juntos, temos que estar unidos. A unidade da igreja, a unidade da família não pode ser abalada. Uma das armas do diabo é atacar a unidade. Paulo aproximou-se deles. E o texto continua. E como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. A aproximação foi tão grande, que eles tinham o mesmo ofício, fazer tendas, e a aproximação foi tão grande, que começaram a morar juntos, trabalhar juntos. E Paulo só ia pregar aos sábados, porque tinha a necessidade de trabalhar. Temos que trabalhar, temos que buscar, não há nada errado nisso, buscar o crescimento profissional, financeiro, saber administrar os recursos, não há nada errado nisso. O erro é inverter prioridade, amar isso, buscar somente isso, em detrimento do reino dos céus. Jesus ensinou sobre prioridade, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar juntar tesouro nos céus, porque tudo aqui é passageiro. Ainda que venhamos viver 90, 120 anos, passa, meu amado irmão. Se Jesus não voltar antes, vai passar. A vida, né, é como um pensamento. Diz o Salmo 90, Tiago vai falar no capítulo 4, que a vida é como neblina, que vem e logo se dissipa. Então Paulo, ao se aproximar deles, contato, unidade, que Deus possa te usar para você se aproximar do seu filho, se aproximar do seu marido, ter e restabelecer o amor, a comunhão, o diálogo e a paz de Cristo estar na sua casa. E aqui a unidade vai ser tão grande, meu amado irmão, a unidade vai ser tão grande. Eu profetizo em nome de Jesus na sua casa, na igreja, na sua igreja, a unidade vai ser tão grande, que o trabalho vai começar, a catraca vai girar, de uma maneira tão grande, e a obra do Senhor não é vão. Ser firme, abundante, inabalável, constante na obra do Senhor, porque a nossa obra no Senhor não é vazia, não é vã. E diz o versículo 5, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Então, quando chega ajuda, quando chega ali, né, seus companheiros, Paulo, ele pode se entregar totalmente à palavra, não apenas no sábado, mas agora ele pode se dedicar nos demais dias a pregar a palavra, porque agora chegou ali, né, apoio, ajuda para trabalhar. Por isso que precisamos trabalhar a unidade, somar forças. E Paulo vai dedicar à palavra. Quanto tempo nós temos dedicado à palavra? Se tem algo que vai mudar a sua vida, é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, é viva, é eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, meu amado irmão. É através da palavra de Deus, nós temos a nossa fé renovada, a nossa fé fortalecida. Quando você ouve a palavra de Deus, não apenas ouvir, mas guarda no coração e pratica, você é homem prudente, você é mulher prudente,
que está edificando a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o vento, vem a adversidade, mas vai permanecer inabalável, porque você ouve a palavra, a fé é fortalecida, a fé é gerada e você confia no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então aqui Paulo agora vai se dedicar à palavra de Deus, e nós nos dedicamos a tantas coisas, ao aprendizado de um instrumento, bênção, ao aprendizado, um diploma na faculdade, bênção, mas é a palavra, e as coisas espirituais, e a intimidade com Deus, e o nosso devocional, a nossa oração, aquilo que ninguém sabe, que esposa não sabe, que filho não sabe, mas Deus sabe. Você lá no secreto, orando, buscando, dobrando os seus joelhos, e meu amado irmão, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. A sua oração não é a palavra, não são palavras jogadas ao ar, a sua oração chega ao trono, e quando Deus fala, força nenhuma no universo vai impedir o agir de Deus na sua vida, na minha vida. Então Paulo agora ele vai se dedicar, vai se entregar totalmente à palavra. Tudo isso lá em Corinto. Teve que deixar Atenas. Às vezes ficamos amarrados, presos, achamos que a nossa raiz é para baixo, quando do servo de Deus as nossas raízes são profundas, mas são para cima e estão em Deus. Você está entendendo, meu amado irmão? Precisamos estar na direção de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus, e aqui Paulo agora vai se entregar totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Nada parava Paulo, já passou por zombaria, já passou e tantos outros discípulos, perseguição, algemas, açoites, dado como morto porque foi apedrejado, mas não era ainda o seu momento, se levantou e continuou pregando. O que tem te impedido, o que tem te enfraquecido, o que tem tentado muitas vezes abalar a nossa fé, o fraco pode dizer, forte sou, porque quem te fortalece é o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10, é o Senhor que te renova, é o Senhor que te fortalece, e aprove a Ele trazer a cada um aqui nessa noite, para falar aos nossos corações. Entregue totalmente o seu coração, priorize o Senhor, ore um pouco mais, busque um pouco mais, clama um pouco mais, busque a presença do Senhor, e se você busca, você encontra. Deus fala. Jeremias, por exemplo, capítulo 29, capítulo 33, os versículos 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Presta atenção nesse detalhe. Paulo se entrega totalmente. A Bíblia fala muitos pontos que não podem ficar divididos, muitos pontos que não podem ficar 90% de um lado e 10% do outro, 99%, não vai adiantar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Se você busca de todo o coração, meu amado irmão, pode ir preparando. Deus está preparando algo muito grande para a sua vida. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você pede muita coisa, você pensa muita coisa, é bom. Tenha planos, tenha sonhos. E se for a vontade de Deus abençoar, meu amado irmão, porque às vezes não é exatamente a vontade de Deus, mas tenha planos, tenha sonhos e ore, e Deus vai operar maravilhas, grandes coisas que nós ainda não sabemos. E Paulo se entrega totalmente à palavra, testemunhando, pregando que Jesus é o Cristo, não ficou olhando para o passado. Ai, será que vão me apedrejar novamente? Será que vão zombar? Será que vão escarnecer? Ele com
propósito, ele cumpre cabalmente o seu ministério, o seu chamado. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer com propriedade: combati, agora você sabe, o bom combate, encerrei a carreira. E tem uma coisa que nós temos que guardar: guardei a fé. Não deixe de pregar, não deixe de semear, não deixe de se envolver na obra de Deus. Temos aqui igrejas, Nova Vida da Tijuca, Nova Vida do Andaraí, Nova Vida da Usina. Talvez você nos visitando em outra igreja. Não pare, o Espírito Santo de Deus fala nessa noite: não pare, continue pregando, se entregue totalmente ao Senhor, que não seja apenas uma música, mas seja, um louvor verdadeiro na alma, no coração, quantos louvores entoamos aqui de entrega? Entrego a Ti a minha oração, consagração, quantos louvores, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. E será que fica apenas nas notas, nas palavras? Não adianta, preste bastante atenção, rasgar as vestes e não rasgar o coração. Não adianta. Então Paulo se entrega totalmente à palavra, pregando. Diz o versículo 6, como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês, eu estou limpo dele, e a partir de agora, vou para os gentios, vou pregar para aqueles que não são judeus, vou continuar pregando. Detalhe, no capítulo 17, versículo 32, zombaria. No versículo 32 também alguns falaram: olha, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. Indiferença. Vai parar de pregar por causa disso? Vai deixar de orar por causa disso? Agora ali em Corinto, Paulo também passa momentos difíceis. Muitos ali vão se opor. Agora a palavra é diferente. Oposição. Vão tentar fazer Paulo parar, vão inventar, vão caluniar, vai ter oposição. É diferente apenas de um escárnio, de uma zombaria, que de uma certa forma também atrapalha, mas oposição. E não apenas oposição, também blasfêmia, blasfemaram. Mas Paulo vai falar: olha, a minha parte eu fiz. O sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Por isso que quando nós falamos de batismo nas águas, é uma decisão pessoal. Não é algo que alguém vai decidir por você. Nós oramos, orientamos, os pastores orientam, os irmãos orientam, pregam, oram, mas é algo pessoal. Paulo vai dizer: olha, eu estou limpo, eu preguei, essa responsabilidade, a minha parte eu fiz, eu preguei a Cristo, como lemos aqui. Paulo ele vai testemunhar Cristo, vai pregar Cristo, se entregou totalmente à palavra, pregando que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador. É o que nós fazemos, pregamos a palavra, pregamos a boa nova. Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora, ele vai para os gentios, vai continuar pregando. Diz o versículo 7, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Paulo não parou por causa da oposição, Paulo não parou por causa da blasfêmia, Paulo não parou por causa da prisão, cadeias, tronco, açoites. E tem gente parando por coisas tão pequeninas, tem gente desviando por coisas tão pequeninas. Quando nós olhamos a igreja primitiva, logo após a ascensão de Jesus, nós vemos que o livro de Atos é um tratado de oração. Como eles oravam, como eles buscavam. E aqui nós vemos o Espírito Santo de Deus agindo.
Paulo não parou, ele saiu dali, foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e ali chegou a salvação. Meu amado irmão, nós vemos, e poderia falar aqui muitos versículos. Carcereiro, quem lembra? Quando ele ia se matar, achando que os presos tinham fugido, que estavam sobre a responsabilidade dele, porque Deus mandou ali um terremoto, ouve-se um grito: não te faças nenhum mal. Que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E você está aqui nessa noite porque você crê no Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui na casa desse homem, Tício Justo, ele era temente a Deus. Se você é temente a Deus, grandes coisas vão acontecer na sua casa, grandes coisas vão acontecer aonde você colocar a planta dos teus pés, que você não está sozinho, Deus está contigo. E ali naquela casa, temos tantos outros exemplos, casa de Cornélio, tantos outros exemplos, de salvação chegando na casa, ali do carcereiro, salvação chegando não apenas na vida dele, mas através da vida dele, famílias sendo salvas e batizadas. Nós vemos aqui, ele creu no Senhor. Preste bastante atenção, temos que crer no Senhor, acreditar, e é pela fé. Jesus ele fala, a Bíblia nos ensina, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, é dom de Deus, não vem de nós, não por obras para que ninguém se glorie, está lá em Efésios capítulo 2, é crer, ter um passo de fé. A Bíblia muito fala sobre o crer. Quem não crê já está condenado, Jesus fala, a Bíblia nos ensina. Como está a nossa fé? Lembra de João capítulo 3, versículo 16? Esse vocês sabem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tem muitas outras passagens, muitos outros versículos, e eu compartilho só mais um. Tudo é possível, tudo é possível para aquele que crê. Se você crê, meu amado irmão, tenha certeza que vai chegar a salvação na sua casa, vai vir a provisão de Deus, o milagre, a porta vai se abrir, Deus vai colocar a chave na sua mão, aonde ninguém está vendo o escape, Deus vai mostrar, Deus vai direcionar. Isso é fé. Lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 1? Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que a gente não viu, ainda não vimos, não materializamos. Jesus ensina isso, por exemplo, para Tomé, porque você viu, você crê. Qual foi a palavra de Tomé? Olha, só vou crer, só vou acreditar se eu ver as marcas, se eu tocar. E eu fico feliz porque estamos aqui nessa noite, você veio na casa do Senhor para uma noite de festa nas águas de alegria, mas porque você crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crispo, diz o versículo 8, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Creram porque ouviram. Como ouvirão se não há quem pregue? E se Paulo não saísse de Atenas? Não, aqui já está bom, já diminuiu a zombaria, já tem muita gente se convertendo. Se Paulo tivesse parado por causa de algemas, de perseguição, de açoites, quantas vidas, e olha que estamos ainda na segunda viagem missionária, muitos creram e foram batizados. Lembra o que Jesus fala em Marcos capítulo 16, o versículo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 16. Jesus, ele nos comissiona, Jesus, ele nos dá uma direção, e ele diz assim, Marcos 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus, temos crido? Ou estamos deixando a incredulidade
tomar espaço no nosso coração. Estes sinais acompanharão aqueles que creem, diz o versículo 17. Em meu nome expulsarão demônios, farão novas línguas, pegarão em serpente, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos eles serão curados, mas seguirão aqueles que creem. Então se você crê, o milagre vai acontecer. Se você crê, se você busca, tenha certeza que esses sinais vão acompanhar, e aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A escolha é sua, é pessoal. A escolha, eu não posso escolher por você. Por isso que nós vemos em tantas passagens, você ouve, a fé é gerada no coração. Em Atos mesmo nós vemos ali Paulo em Listra, ele prega, aí aquele aleijado ouve, aí Paulo vê que ele tem fé, vai até ele e cura, porque ele tinha fé, porque ele ouviu. Como ouvirão se não há quem pregue? E nós estamos ouvindo a palavra de Deus aqui nessa noite, e a palavra de Deus renova e fortalece a nossa fé. Como está a nossa fé? Ainda que esteja pequenina, do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas se estiver em Deus, Jesus nos ensina, está no Senhor a tua fé. O milagre vai acontecer, porque quem faz é Deus, quem opera é Deus, e a honra e a glória é para o Senhor. E para encerrar, eles creram e foram batizados, é exatamente o que Jesus nos ensinou. Ide e pregai, quem crer e for batizado, será salvo. E para encerrar, versículo 9, de Atos capítulo 18, certa noite, Paulo teve uma visão, em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, e é o que o Espírito Santo de Deus fala nessa noite, não temas, o que você faz para o Senhor, continue fazendo, continue trabalhando, continue louvando. Deus fala nessa noite, não pare, se é pregar, não fique calado, se é trabalhar, continue trabalhando, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Quem é do Senhor, o maligno não toca. Então a palavra de Deus nessa noite aos nossos corações, não temas, quem te dirige é Deus, quem te direciona é Deus, quem capacita, quem renova, quem fortalece é o Senhor. Pelo contrário, então em vez de dar lugar ao temor, ao medo, continue agindo, continue pregando. Deus fala para ele, continue falando, não fique calado, porque você não está sozinho. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus falou isso, para Josué. Moisés, meu servo, morreu, mas assim como fui com Moisés, Josué, eu serei contigo. Deus é contigo. Não temas. Ninguém ousará lhe fazer mal, pois eu ainda tenho uma obra muito grande na tua vida. Ninguém vai te fazer mal, o maligno não toca. E assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, pregando, ensinando entre eles a palavra de Deus, diz o versículo 11. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não temas, não temas, não tenha medo, pelo contrário, seja cheio, seja renovado, seja fortalecido. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Paulo teve que deixar Atenas, e a nova história aconteceu ali em Corinto. Fale com Deus, fale com o Senhor. Se você quer uma nova história, se você quer uma nova vida, ela está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo na sua vida. Eu quero fazer 2 orações nesse momento. É você e Deus. Nós vamos fazer 2 orações. Mas antes fale você com Deus. Pastor, não sei orar. Fale com Deus. Em pensamento, com palavras simples.
Primeiro eu quero orar exatamente sobre o que nós falamos aqui. Você sente que é o momento de mudar, sente que é o momento de uma nova história. É necessário deixar essa vida, deixar o passado, escrever novas páginas. Paulo teve que deixar Atenas e agora ele está em Corinto. É exatamente ali que milagres vão acontecer, que salvação vai acontecer. Feche seus olhos. Você que nessa noite quer crer, pastor, eu ouvi essa palavra, eu quero crer, eu creio, eu quero abrir meu coração. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há, Atos capítulo 4, versículo 12, não há outro mediador. Timóteo vai nos ensinar. Não há outro mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Em Atos 4:12, apenas um nome que possamos ser salvos, e esse é Jesus. Se você nessa noite quer dar esse passo de fé, crer, Jesus mudou a história da humanidade. Nós temos hoje Cristo Jesus, que mudou a nossa história, mudou a história da humanidade. E é pela fé que você tem a salvação. É pela fé que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É pela fé que o nosso lugar está preparado no céu, como Jesus nos ensinou. Vou preparar lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É pela fé, é pela fé. Jesus disse, preste bastante atenção: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar, eu o negarei. Então, se nessa noite você quer dar esse passo de fé, não é falar para mim, não é falar para, não é igreja, não é rótulo de igreja, não é nada disso, mas é Jesus Cristo, e todo aquele que nele crê será salvo, não vai perecer. Se você nessa noite está aqui e deseja confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, dar esse passo de fé e crer, levante bem alto uma de suas mãos. Se você quer dar esse passo de fé, levante bem alto uma de suas mãos. Ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar à casa do Pai, levante bem alto uma de suas mãos. E o segundo momento de oração que eu quero fazer, você que talvez esteja quase parando, você que está com medo, você que talvez por causa de adversidades, tempestades, açoites da vida, às vezes o mar está açoitando o seu barquinho, está indo quase a pique, você está quase parando. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus nessa noite falando: não temas, eu te ergo, eu te levanto, eu firmo os seus pés sobre a rocha. Pelo contrário, fale, pregue, continue trabalhando. Eu me agrado do teu trabalho, eu me agrado porque você faz com amor, você faz com alegria. Eu conheço as suas dores, eu conheço a lágrima derramada, mas sou o Deus que provo, sou o Deus que estou contigo, e eu quero que você abra o coração e dependa totalmente de mim, confie totalmente em mim. Eu quero orar por você. Se desejar vir aqui à frente para receber a oração, pode vir. Se desejar ficar no seu lugar, pode ficar. Que Deus conhece o íntimo, Deus conhece o coração. Quantas vezes ficamos com medo, e às vezes o medo nos trava ou nos faz retroceder, mas nessa noite Deus vai te encorajar e você vai avançar, vai romper fileiras inimigas, você vai marchar, meu amado irmão. Pelo contrário, você vai avançar, e ainda tem muita obra de Deus na sua vida. É o que Deus falou para Paulo. Paulo ficou ainda ali um período muito grande pregando e ensinando a palavra de Deus. Coloque a mão no seu coração. Ó Deus, te agradecemos pela tua palavra, que nos renova, nos fortalece, nos alimenta.
Coloco nas tuas mãos nossos corações, nossas vidas. Perdoa nossas fraquezas. Somos limitados. Quantas vezes, Senhor, erramos, falhamos, mas te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ó Deus, são as causas de não sermos consumidos. Que possamos viver essa mudança em nossas vidas. Deixar Atenas, Senhor, é preciso. E ir, ó Deus, para a nova direção. Ir, ó Deus, ser guiados por Ti, porque vivemos pelo Espírito, somos guiados pelo Espírito, como o Senhor fala na Tua palavra, e vivemos pela fé. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, cada vida. Ó Deus, Tu conhece o coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está agindo, o Senhor já está fortalecendo pela fé. Já estou vendo, ó Deus, Teu mover. Em nome de Jesus, não permita, Senhor, nos ajude, que essa dificuldade, essa provação venha fazer parar, venha fazer desanimar. Tira o desânimo, renova, fortalece. Toma cada causa impossível, Senhor, cada pedido de oração, e vai levantando, oh, aleluia, vai levantando um exército forte, Senhor. Homens, mulheres, Senhor, que amam a Tua palavra, têm compromisso com a Tua palavra, que Te obedecem, que Te servem, que Te amam, Senhor, e que confiam em Ti. Assim, ó Deus, oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. A honra e a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.